Olá pessoal, tudo bem? Vamos então aqui partir para a correção da prova de Língua Portuguesa, Literatura e Interpretação de Textos do vestibular da GV 2013. Não é? Essa prova não teve assim a criatividade ou alguma coisa vista, por exemplo, na última prova, mas misturou de uma determinada forma um pouco mais das coisas. Então você teve aqui questões de sintaxe, foram 3 questões de sintaxe, morfologia, semântica, né? E exigia do aluno aquilo que a gente sempre diz para vocês na sala. A prova da GV, ela é uma prova aparentemente simples, mas você tem que tomar muito cuidado com as respostas que você vai dar e tal, porque sempre tem um detalhe, uma coisa a mais ali que acaba passando sem você perceber, não é? Bom, eu vou começar aqui com a questão 16, não é? Que tem 2 textos, um texto relativo à cultura e um outro aqui falando de preconceito, de alguns acontecimentos relativos a preconceito. Então, a primeira aqui era uma questão, tipicamente, você teria que conhecer o vocabulário, né? Daria para fazer umas eliminações, por exemplo, né? Ele está falando em as comunidades ou grupos, em alguns casos indivíduos, reconhecem como parte integrante do seu patrimônio cultural, além dos instrumentos, objetos, artefatos e lugares, também as práticas, representações, expressões e tal. Ou seja, o que você poderia ver aqui é que a primeira área ela é toda montada em cima de substantivos concretos, né? Coisas materiais, você poderia, não que o substantivo concreto seja só coisa material, mas coisas materiais. E embaixo você tem coisas que não são materiais. Elas existem, mas existem na forma de expressões, conceitos e tudo mais. Ora, essa parte aqui, né, esse segundo conjunto de bens culturais, é denominado pela Unesco de Patrimônio Cultural imaterial, né? Imaterial, exatamente por causa disso. Você tem a parte material em cima, que são os instrumentos, os objetos e tal, e a segunda parte, quer dizer, por dedução, você poderia ter chegado até aí. Provavelmente você não conseguisse chegar na segunda parte do texto, em que é um conceito muito específico da área de administração, né? Que é a questão dos bens tangíveis e intangíveis. De uma determinada maneira, a gente está falando das mesmas coisas. O texto de cima, ele fala de instrumentos, objetos, artefatos, né? E o texto de baixo fala também de coisas que são materiais, como os ativos, e algumas coisas que não são materiais, como é o caso aqui desses bens, não é? Que são considerados bens que não têm preço, como a marca da empresa, o relacionamento com clientes e tal, que são chamados de bens intangíveis em administração. Então, nós teríamos aí a alternativa C de cebola, não é? Marcando imaterial e intangíveis. Não é? Como eu falei para você poderia ir por eliminação, mas é só bom senso. Se prestar atenção que uma parte é material, a outra não, né? Provavelmente você não teria nenhuma dificuldade aí. Bom, as questões de 17 a 19 se referem a um texto do jornal Folha de São Paulo, né? Bem recente, de janeiro, né? Falando dessa experiência que a Rádio CBN fez com 2 repórteres, né? Um negro e outro branco, com idades próximas e vestindo roupas muito parecidas e tal. E fizeram um teste, né? Relativamente ao atendimento que os estabelecimentos comerciais no Rio de Janeiro dariam para esses 2 indivíduos, né? Um preto e um branco, vestidos de uma forma parecida, quer dizer, que você não tivesse como saber quem é quem, não é? E aqui é que o engraçado foi assim, o tratamento dado ao negro foi sistematicamente pior e em boa parte das vezes nem sequer foi atendido. Em uma loja de roupas masculinas, ao branco foi oferecido um terno de maior qualidade e ao negro o mais barato. Ora, o que eles conseguiram demonstrar é que o preconceito existe mesmo, por mais que você tenha aí diminuído a maneira de fazer, não é, as coisas, mas ele está aí, ainda está aí no dia a dia das pessoas. E eles pediam para você interpretar, pegar uma ideia dessas daqui das 5 e dizer qual delas estaria contida no texto. Muitos de vocês provavelmente
estariam tentados a colocar a alternativa D de dado, porque diz que a capacidade humana de fazer generalizações deve ser vista mais como defeito do que como qualidade, porque em diversas partes do texto ele fala, né, que o preconceito, o prejuízo, né, o pré-juízo que você faz das coisas leva você, em geral, a atitudes que são equivocadas, né, e a determinado tipo de conhecimento que é estereotipado, vamos dizer assim. Então, o que acontece aqui, na verdade, é que não há, em nenhuma parte do texto, o que você diga, ele afirme ou que deixe transparecer que o preconceito é uma coisa que deve ser vista como defeito, né? Não, ele fala do que acontece com as pessoas que são vítimas aí do preconceito, e não só vítimas, aquelas que se deixam levar pelo preconceito. Então, a alternativa correta aqui é a B de bola, né? Um preconceito, tomando-se a palavra em seu sentido etimológico, pode orientar um comportamento não necessariamente negativo. E por que essa é a resposta correta? Porque ele diz aqui, muito claramente, no terceiro parágrafo, né? Porém, sem conceitos prévios, que são preconceitos, né, que permitam tomar decisões rápidas, teríamos dificuldade para fazer coisas simples, como dirigir ou escolher um restaurante sem ter uma indicação. Quer dizer, não significa que você precisa ter indicação de tudo para poder agir. Tanto é que, se isso fosse verdade, a letra E também estaria certa, né? Que as decisões rápidas não podem ser tomadas. Pelo contrário, você pode tomar decisões rápidas, elas podem ser erradas, equivocadas, mas você pode, não é? E não é preciso aí. Então, na questão número 17, ficamos com a B de bola, ok? Na questão 18, você tem aí uma parte da questão que é do texto, né? Que diz lá que essa capacidade de agir com base em conhecimentos anteriores ou os preconceitos, né? Ela é poderosa, mas falível. Ora, obviamente, é aquilo que nós sempre falamos na sala, não? Você tem aqui uma relação que é uma relação de oposição. Você tem esse mas aqui como conjunção coordenativa adversativa, né? Então, veja, poderosa mais falível, e ele diz aqui o seguinte, que você pode afirmar várias coisas sobre essa conjunção mas, que está aí, menos qual? Bom, poderia ser substituída pela locução se bem que? Sim, poderosa, se bem que falível, é a mesma coisa. Estabelece uma relação de sentido semelhante à do conectivo, todavia? Sim. Né? Lembra da historinha? Você tinha decorado com a tia Laurinha, mas, porém, todavia, contudo, não obstante. Tal. Eu disse, olha, cuidado com essas decorebas, mas o todavia é um sinônimo de mas aí no caso. Não é? Aqui você já teria acertado se você tivesse lido direito a questão. Veja, subordina dois. Olha, já começa com subordinação, né? Para começar. Subordinação não usa esse mas aí, né? A subordinação é um outro tipo de coisa. Dois adjetivos pressupondo uma relação de causa e consequência. A causa e consequência é adverbial, é oração subordinada. Você não tem aqui, não é? Subordinação. Então você tem, liga dois adjetivos, compondo com eles uma frase nominal. Sim, frase nominal nós vimos, é uma frase que não tem verbo. E está adequado ao contexto, tendo em vista a oposição semântica que ela apresenta. Quer dizer, quantas vezes falamos, né, em oposição semântica, quebra de paralelismo, etc. Aliás, tem uma questão aqui de quebra de paralelismo, nós vamos ver daqui a pouco. Bom, a questão 18, então ficou C, cebola. Legal? A próxima questão, a 19, ela diz o seguinte, que zeugma é um caso especial de elipse que consiste na omissão de um termo expresso anteriormente. Ora, é por isso que se diz, por exemplo, que normalmente a zeugma é elipse de verbo, né? Porque quando você tem a ocorrência de zeugma, é porque você citou um verbo antes e não citou depois, né? A elipse é mais genérica no sentido de que, por exemplo, você não precisa ter termo anterior, você pode ter um sujeito oculto, por exemplo, que inicia a frase com sujeito oculto sem ter citado esse sujeito antes. De qualquer forma, está bem claro aí. E diz o seguinte, que esse recurso, quer dizer, do zeugma ou da elipse, foi usado de forma inadequada para o sujeito da seguinte frase do texto. Ora, se você voltar ali ao texto, né, em que diz assim, o tratamento dado ao negro foi sistematicamente pior, não é? Pior, aqui,
foi sistematicamente pior e, em boa parte das vezes, nem sequer foi atendido. Ora, é uma clara quebra de paralelismo sintático, não é? E, evidentemente, você vê por quê. Porque, veja, o núcleo do sujeito é o tratamento dado ao negro, não é? Foi sistematicamente pior. E, em boa parte das vezes, nem sequer foi atendido. Quem não foi atendido? O tratamento. Não? O erro aqui está que ele julgou que estava falando do negro, mas, na verdade, ele esqueceu que o núcleo é tratamento, né? Acontece também isso aí em texto jornalístico. Não? Muito bem. A resposta correta, então, na número 19, só pode ser a B de bola. Está aí, ó. E, em boa parte das vezes, nem sequer foi atendido quem? O atendimento? Não, foi o negro, né? Vestido com uma roupa como a do branco, que não foi atendido. Não, o preconceito estava aí. Então, B de bola na questão de número 19. Bom, na questão 20, tem aquela recomendação que eu dava para vocês em sala, dizendo, olha, se tiver um texto, a primeira coisa que você tem que fazer é dar uma olhada nas questões, porque provavelmente, dependendo do texto, você não vai ter questões de interpretação de texto. Você vê, essa prova teve só uma questão de interpretação, que é inclusive aquela ligada à frase que você lia e tal, né? Então, aqui você tem um texto, um pedaço do Quincas Borba, né? Do Rubião fitando a enseada e tal. Eram 8 da manhã, quem o visse, com os problemas. E diz assim, você talvez pudessem ter te solicitado para entender isso aqui, mas na verdade não. O que eles pedem aqui é só o seguinte, ó. Quem o visse com os polegares metidos no cordão do chambre, o chambre é um hobby, né? O hobby de chambre. À janela de uma grande casa de Botafogo, cuidaria que ele admirava, cuidaria nesse aspecto, era um termo, era usado, é mais antigo, né? Hoje as pessoas não usam mais o verbo cuidar nesse sentido, ou é muito raro usar, né? Isso não significa que ele caiu em desuso, né? Ou que ele... a norma culta já não. Simplesmente você não tem mais o uso do cuidar aqui, que na verdade, imaginar, né? Ou então você pensaria que. Então, quem o visse sentado ali, né, pensaria ou imaginaria que ele admirava aquele pedaço de água quieta, né? Então, na verdade, o verbo cuidar, na questão de número 20, ele estão pedindo para você aí dizer em que alternativa ele está na mesma acepção que foi usada no texto, ou seja, com a ideia de imaginar ou pensar. Ora, isso está exatamente na letra A, não é? Por ser inconsequente, quer dizer, por não pensar muito nas coisas, não cuidava ser o projeto tão árduo, quer dizer, ele não imaginava, né? Por ser exatamente porque ele era inconsequente. Se ele fosse consequente, se ele tivesse bom senso e tudo mais, ele saberia que o projeto era árduo. Então, aqui não cuidava ser o projeto tão árduo, quer dizer, não imaginava. Na letra B, apesar de ser criança, sabia se cuidar, não é esse o... né? Ainda não tivera tempo de cuidar da forma, quer dizer, de certificar-se da forma, né, de decidir-se pela forma como é chegar lá. Em meio à crise, todos devem se cuidar, quer dizer, tomar cuidado. Todos os moradores cuidavam da vila, quer dizer, tomavam conta, preservavam e tal. Então, a única resposta correta realmente é essa da letra A, né? Prova A. Bom, na 21, nós temos aqui aquela questão de morfologia, ou seja, o uso dos tempos, não é? E, evidentemente, essa é uma questão que, para os alunos, ela é mais complicada. E por que complicada? Porque esse uso aqui, não é, que o Machado faz de Simana Piedade tem casado com Quincas, na verdade, ele deixa uma suposição, não é? E que, na verdade, é assim, se ela tivesse casado com o Quincas, né? Foi o que não aconteceu. Então, se ela tivesse se casado, a Piedade tivesse casado com o Quincas Borba, né, o Rubião não receberia nada. Então, veja, se Mana Piedade tem casado com Quincas Borba, o verbo constitui, né, a letra de dado. É um tempo do modo indicativo, que é o pretérito perfeito composto, né? Se você tem aí, tem cuidado, né? É um modo indicativo empregado em lugar de outro do subjuntivo, que é exatamente o imperfeito do subjuntivo, se ela tivesse casado, tá certo? Essa não é uma questão fácil, provavelmente o pessoal teve mais dificuldade com ela.
né? Muito bem, então questão 21, letra D de dado. A minha próxima questão, já vai um pouco mais lá para frente, é a questão de número 24, e que tem esse texto do Cláudio Manuel da Costa, né? O Vero vai falar com vocês daqui a pouco, relativamente ao contexto dessa obra e tal, mas aqui, observe que eles pediram uma questão, que é a 24, que é uma questão de gramática, né? Eles pedem um sujeito, é uma questão de sintaxe. E a 25 é uma questão da literatura. Então, esse mesclou, né? Então aqui, veja, você talvez ache complicado, leia a posteridade, ó pátrio rio, em meus versos teu nome celebrado, né? Ora, se você se lembrar de uma aula que nós fizemos sobre hipérbato, talvez você tivesse acertado essa questão muito tranquilamente, não é? E por que você teria acertado muito tranquilamente? Porque o hipérbato, nós demos o exemplo do... tem gente que chama de síntese, mas o hipérbato é mais... Tem no hino nacional, ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, em que o sujeito da frase é as margens plácidas do Ipiranga, o núcleo margens, não é? Então, as margens plácidas do Ipiranga ouviram o grito retumbante de um povo heróico. Se você colocar nessa ordem, fica fácil. Agora, como está com o hipérbato, aqui é a mesma coisa, né? Leia a posteridade, ó pátrio rio, em meus versos teu nome celebrado. Para você saber qual era o sujeito, é que você tem que desmontar o hipérbato e dizer que a posteridade leia, ó pátrio rio, teu nome celebrado em meus versos. Aí você conseguiria descobrir que a alternativa correta é a letra A, né? O sujeito é posteridade, né? Você vê, nada do que a gente não viu realmente, tirando essa questão aí do modo indicativo e subjuntivo que tem essa pegadinha, né? Muito bem, então, letra A na questão 24. A minha última questão, que é a questão de número 26, não é? Diz respeito ao Memórias de um Sargento de Milícias, do Manuel Antônio de Almeida. Observe, não é, que você tem novamente essa ideia aqui de pegar uma questão de gramática, usar um texto para falar da gramática, ao mesmo tempo em que você pega o texto para falar da literatura, né? O modo de construção do texto talvez fosse mais importante, mas aqui a ideia de estilística mesmo, né? Como você viu, tivemos semântica, estilística, sintaxe, uma prova bem dividida nesse aspecto, né? Aí você tem a repetição constitui um recurso expressivo marcante na construção desse texto. Eu me lembro de ter dito a vocês que repetição ou reiteração era a mesma coisa, né? Era uma espécie de anáfora que você faz, que você pode usar o paralelismo rítmico ou a similicadência, que são frases com a mesma estrutura e tudo mais. Então aqui, ó, na letra A, eles pedem o seguinte: o único que não é empregado de forma reiterada, ou seja, de forma repetida. O que é que não foi aplicado aqui de forma repetida, não é? Ora, substantivos com a mesma função sintática? Não. Se você pegar aí Coimbra, Conceição, né, Cartório, todos eles têm a mesma função sintática. Se você pegar, por exemplo, a letra B, verbos no pretérito, pretérito perfeito, não foi para Coimbra, não foi para Conceição, não foi para o Cartório, que você tem aí os eugmas todos. Estruturas frasais semelhantes, nem para Coimbra, nem para Conceição, nem para Cartório, isso é repetitivo, né? É a similicadência ou paralelismo rítmico, você tem aí. Pronomes com função de complemento, aqui isso é só se lembrar do se. Constituiu-se um completo vadio, né? Você tem aí o se, constituiu ele mesmo, um completo vadio. Então, a única que não tem realmente é a letra E, onde você tem adjetivos com conotação subjetiva. Ora, por que adjetivo com conotação subjetiva? Porque você deveria ter uma provável polissemia, né? Se você tivesse os adjetivos usados com conotação, com a linguagem figurada e tal, mas aqui não. Veja, vadio mestre, vadio tipo, são sempre a mesma coisa, tá certo ou não? Vadio, que quer dizer vagabundo. Bom, minha gente, é isso aí. Eu espero que vocês tenham ido bem, tá? Até a próxima.